vir adverti-lo novamente, mas você vai ver repetidamente eles caindo sempre nos mesmos pecados. A palavra em Juízes 3 diz que o Senhor levantava juízes, porque esses homens é quem receberiam a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor. Mas no mesmo capítulo o Senhor nos diz assim: todas as vezes que esse juiz morria, o povo voltava sobre os mesmos pecados e sobre as mesmas condenações. Então o que a gente vê é um ciclo de pecado, e o tempo todo o Senhor fazendo com que o povo olhe e diz assim: parem, comecem a confiar em mim. Porque a partir do momento que o Senhor fazia isso, você pode ver que a história ela é o tempo todo interrompida pela graça do Senhor em dizer assim: tá bom, então eu vou resgatá-los novamente. Eles são resgatados, mas por se esquecer do Senhor, um ciclo começa novamente. E isso a gente chama de iniquidade num período antes de Davi. A iniquidade na Bíblia ela tem dois períodos: o período antes de Davi e o período depois de Davi. O período do antes de Davi, que é a iniquidade que a gente chama dos nossos antepassados, e depois de Davi, que é a iniquidade que Davi começa a nos ensinar que nós mesmos cometemos, apesar dos nossos dias a dias. Ou seja, o meu antepassado não fez nada, mas dentro de mim nasceu um pecado, e agora esse pecado também se torna uma iniquidade. Então a iniquidade não é só um pecado que vem dos nossos antepassados, ela também pode ser gerada na nossa vida, sem que a gente perceba, por um costume que a gente começa a fazer. Então, o que eu achei mais interessante é que quando o pastor abriu o início do livro de Juízes, é que podemos ver que o Senhor entregou a terra. E aí cada tribo não se manifestou para lutar, para tirar o povo, tirar os seus adversários de onde nós íamos morar, onde o povo ia morar. O que dá meu entendimento? Falar logo do início para que a gente possa entender. Muitas vezes nós não entendemos o que é o princípio. Então assim, o que eu vejo é que o povo aceitou. A maioria deles aceitaram morar junto com o inimigo, morar junto com o adversário. E se você for ler no início, no primeiro capítulo, está dizendo isso, que Deus falava assim: olha, não deixa ninguém, tira todo mundo, expulsa e fica na terra. Mas tinha um homem que não aceitou. Ele falou assim: não, aquilo que Moisés prometeu para mim vai ser meu. E aí se levantou Calebe. O que eu entendo? Eu trago para mim hoje esse princípio, dizendo assim: Calebe se levantou e falou assim: não, se Moisés prometeu para mim lá atrás, Josué estava junto comigo, por que eu vou deixar os inimigos desfrutar daquilo que é meu? E aí fiquei pensando, E aí, se você for ler a palavra, você vai entender muito bem que Calebe, ele não aceitou. É igual a nós hoje, nós não temos que aceitar. Muitas vezes nós estamos andando com o inimigo e nós não temos coragem de expulsar. Temos até força, temos até situações boas na nossa mão para poder... Tem arma, como a pastora Sandra estava falando hoje. Muitas vezes nós estamos com as armas na nossa mão e nós não lutamos para tirar os inimigos. E aí por isso que nós permanecemos na iniquidade, no pecado. Por quê? Porque o inimigo está do lado, com várias ofertas de encantamento, dizendo assim: olha, fica com isso, fica com aquilo. E muitas vezes vai minando, vai contaminando, e a gente não consegue expulsar. Mas Calebe falou assim, falou para esse homem aqui, na verdade ele não falou para esse homem, ele disse assim, ele levantou, fez uma, na verdade não fez uma oferta, ele relatou algo, ele falou assim, quem me ajudar ou quem expulsar os inimigos da terra aonde eu vou ficar, eu vou dar a minha filha. Eu vou dar a minha filha como mulher, E aí, por quê? Muitas vezes nós estamos lutando e nós temos a situação, mas nós não oferecemos nada. E aí diz que esse homem se levantou e falou assim, pode deixar que nós vamos vencer. Calebe não aceitou os inimigos no meio da sua família, do seu trabalho, de onde ele estava. Então talvez hoje nós estamos aceitando
Muitas vezes, eu tiro para mim, muitas vezes nós estamos no meio e aí precisamos pegar algo do inimigo. Por quê? Porque nós não acreditamos. Otoniel, né? Ele foi lá e derrotou todos os inimigos. E aí, o que aconteceu? Ele teve a filha de Caleb por mulher e ainda não contente, a menina não contente foi lá e pediu: pai, eu quero um presente. Muito sábia, muito sábia. E o pai, sabendo do que o seu genro tinha feito, falou assim: você é merecedora, eu vou dar as fontes de água. Olha que coisa tremenda, né? Aquele que anda certinho, aquele que não se contamina, aquele que vence, aquele que luta com o Senhor, recebe muito mais do que fontes de água. Recebe a salvação, recebe a sua casa, recebe tudo na sua mão. A bênção, você não vai precisar correr atrás dela, ela vai te alcançar. Diz que quando ela desceu do animal, que chegou na frente do pai, o pai falou assim: o que você quer? Parecia que ele já sabia o desejo da filha. E a filha falou: me dá as fontes das suas águas. Ele falou: então você vai pegar as de cima e as de baixo. E ele deu as fontes. É isso. É isso que Deus quer. E eu vejo o que o pastor falou. Eu acho que, no meu entendimento, esse ano ainda não acaba o livro de Juízes. Tem muita coisa. Se você ficar no... É porque eu sou um pouco detalhista e eu fico num capítulo várias vezes para tentar achar o que Deus quer realmente falar. Mas se você for ler o primeiro, se você for pesquisar mesmo, você fica mais de uma semana. Por quê? Porque tem muita coisa. O Senhor vai falar muita coisa através desse livro de Juízes. Amém? Já dava uma pregação, né? Só isso que o João estava falando. Primeiro, uma mulher sábia, né? A segunda coisa que o João falou, que é muito engraçado isso. O inimigo ainda estava na terra. O Senhor havia dado a terra, mas o inimigo ainda morava lá. Mas eles já eram dono da terra. Às vezes Deus nos dá a bênção e a gente fica chorando, não querendo fazer nada. Mas o Senhor também nos dá o quê? Condições para guerrear. E a nossa guerra tem que ser assim: sai daí, sai. Você vai sair, porque é meu. É aquilo que eu falo do meu pé, né? Pode sair, dor. Você já não está mais aqui, porque eu fui curado. Toma posse, né? O que me chama a atenção no livro de Juízes, irmãos, é que cada vez que eles erram porque eles se esquecem. Porque uma geração não passa para outra aquilo que é o que tem que ser ensinado. Se eu não passar para os meus filhos aquilo que eu aprendi, não vai acontecer nada. Mas se eu passar, se eu educar os meus filhos, eles vão continuar com aquilo que eu aprendi e ainda vão adquirir mais sabedoria, conhecimento e vão andar na presença do Pai, né? Se eu quero um filho adorador, eu tenho que ser adoradora. Se eu quero um filho que lê a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. O que a gente vê em Juízes é que eles passavam por um momento bom por 40 anos. E logo após morrer o juiz, eles já se levantavam fazendo coisas erradas. Isso quer dizer que eles não foram ensinados a fazer as certas. E isso que eu entendo. Então, logo no começo, se você for ver, eles passam 8 anos errando, o Senhor os faz escravos, mas quando o Senhor levanta Otoniel para defendê-los, eles têm 40 anos de bênção. E o que eu acho mais legal é que assim que se levanta um juiz e diz para o povo que está tudo errado, o povo se arrepende, e imediatamente o Senhor os perdoa. Isso me chamou muita atenção no livro de Juízes. Porque às vezes para nós perdoarmos demora um tempo. Demora muito tempo. A gente diz assim, é um processo. É um processo. Mas a gente vai naquele processo como o chiclete no asfalto. Mas o Senhor é imediato. Assim que o povo ia diante dele, eles eram abençoados. E por um tempo longo. Se você for estudar, você vai ver que é 40 anos, 42 anos. Quer dizer, a bênção ia por todo esse tempo. Né? Então, duas coisas me fala bem forte no livro de Juízes. A primeira, acho que mais de duas.
A primeira é tomar posse e não arredar o pé. É meu, Deus já me deu, então é meu. Eu não quero nem saber. Você que se desaloje dali porque é meu. A segunda, se eu não ensinar, a minha geração tem toda a condição de errar, porque eles não foram ensinados, a geração que vem após. E a terceira coisa, o Senhor é um Deus de perdão. O Senhor, Ele nos perdoa e Ele abençoa novamente. Amém. Deixa eu fazer um comentário. Muita gente não lê o livro de Juízes. Muitos de nós ainda não sabem, está boiando no que a gente está falando. Então, deixa eu fazer um rápido resumo, depois eu volto a palavra para o Rafa. Esse povo ficou 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida atravessando um rio, Rio Jordão, é isso que dividia o deserto da terra prometida. Quando eles entraram na terra, da antiga geração, só sobrou, daqueles que andaram 40 anos no deserto, só sobrou dois velhos, literalmente velhos, com mais de 80 anos. Foi Josué e foi Caleb, que eles disseram aqui. Aí, diz que Josué, quando eles entram na terra, Josué ainda é líder, ainda é chefe das nações por mais 15 anos. E depois Josué morre. Quando Josué morre, o povo descamba. Eu estava pensando, enquanto eles estavam dizendo, eu estava pensando o seguinte: nós tivemos um fato recente aqui na nossa igreja, isso sem acusação, só um fato real. Uma geração saiu da Shalom. Há alguns anos o Senhor vem dizendo para alguns de nós assim: eu vou dividir as águas, eu não falei bom e mal, o Senhor está dizendo, eu vou dividir as águas, eu vou dividir as águas. E o Senhor estava dizendo que ia sair um povo daqui. Espiritualmente saiu uma geração daqui. Aí diz que aquela geração que sobrou, os mais jovens, então vamos lá, Caleb e Josué tinham 110 anos quando morreram. Os que ficaram tinham 80, 70, 40, 30, etc. e tal. Eles esqueceram das promessas que Deus tinha feito. Eles abandonaram. Aqui o meu resumo diz que teve 7 períodos de apostasia em 300 anos. Então, tinha 8 anos de escravidão, como a Sandra falou, mas tem 40 anos de escravidão sobre outro juiz, sobre outro tema. Veja, nós, literalmente, para hoje, nós somos a geração que ficou. Eu ouvi um aleluia. Presta atenção. Eu não estou amaldiçoando quem saiu. O Senhor tinha dito que ia separar, mudar águas, separar a visão, tirar pessoas que estavam em outra visão. Eu não falei mal de ninguém, mas nós ficamos aqui, nós mantemos a mesma visão. Se você está e vai permanecer, você está na visão. Então, nós não podemos esquecer das ordenanças que o Senhor deu, porque nós é que vamos entrar na terra e conquistar a terra. Nós, você pode repetir comigo, nós? Então somos nós. Nós é que vamos derrubar, você ainda não estudou? Fique tranquilo. Nós é que vamos entrar na terra e derrubar as muralhas de Jericó, depois a segunda cidade é Ai, depois vem Moabita, Amonita, vem Filisteu, vem um monte de inimigo espiritual que nós vamos ter que arrebentar. Ah, mas que me interessa Amonita? Não, me interessa sim, porque um deles ele está mexendo no teu financeiro, o outro está mexendo no teu casamento, o outro está mexendo na tua vida financeira, o outro está mexendo na tua família, no teu filho, no seu pai, no seu irmão, que está aí no mundão, que está na droga, que está trazendo separação entre parentes, queridos, está mexendo no geral. E se você acha que isso não está te afetando, espera para ver, porque se você está aqui dentro, vai mexer com você sim. Eu não estou te convidando para ir embora. Nós somos a geração que ficou. Já devolvo a palavra. 7 períodos de apostasia. A primeira servidão, Mesopotâmia. A segunda, Moabe. A segunda, a 2 camaradas pesados que você vai ler em Juízes, chamado Jabim e Sísera. Depois os midianitas. Depois uma guerra civil. Depois os filisteus e amonitas. Uma última aos filisteus e depois uma anarquia, uma guerra de idolatria. O Senhor está avisando a gente aqui, nós, a geração, esse Juízes é para mim e para você. Então não tem limite para parar. Então eu te convido, você está na Shalom?
a não ser os que nos visitam, são muito bem-vindos, honrados, abraçados e abençoados, e se quiserem voltar e participar conosco, serão mais honrados ainda. Mas você que é membro, então não ignora. Desculpa, eu tive um tete aqui com a minha língua. Não ignora, porque isso é para nós. Tudo que está aqui é para nós. O Senhor está revelando a guerra em que nós estamos entrando. Você vai dizer, pô, mas olha como pouca gente ficou. Você olha daqui de cima, realmente, um bom contingente saiu da visão, da direção, mas se você ficou é porque Deus mandou. Agora, nós temos que nos preparar para receber os que virão, porque estes têm que entrar na mesma visão, e nós teremos que obedecer. Nós somos a segunda geração que entrou na terra e que vai conquistar. Você diga amém ou não, nós vamos conquistar em nome de Jesus. Estamos voltando ao projeto inicial, aquilo que Deus ordenou. Amém? Rafa. Antes dessa pergunta que eu quero colocar aqui, qual o papel do juiz na época, né? Eu queria perguntar para vocês, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, assim, por exemplo, no capítulo 1, Deus fala com o povo diretamente, não fala com um líder, um Moisés, um Josué, um Caleb, Deus fala com o povo. Como isso pode ter acontecido? Entendeu? Alguém pode explicar aí? Quer que pegue? Ok, como é que foi a pergunta aí? A pergunta é assim, que no capítulo 1, Deus falou com... Então o Senhor está avisando a igreja inteira que alguém específico vai na frente, amém? Então, trazendo para os nossos dias. Fala com o povo e não com o juiz em particular. Mas ele usou alguém. Não, ainda não tinha juiz ainda. Deus fala com o povo porque ele ia estabelecer líderes. Josué morre. Quando eles entram na terra prometida, Josué ainda é o líder por 15 anos. Então, Josué era um menino de 95 anos. Com 110, ele bate com as botas, canta para subir, fala o hino nacional da Judéia e morre. Uma coisa que é legal aqui também, pastor, que dá para a gente fazer um vínculo aqui, é que, na verdade, quando o Senhor faz isso no capítulo 1 de Juízes, se você for ver, ele está tentando falar diretamente com o povo pela segunda vez. A primeira vez foi quando Moisés chega no monte e fala assim, pessoal, agora todos vocês vão ter direito a ouvir a voz de Deus. E o povo olha e fala assim, não, Moisés, vai você. Pela segunda vez, Deus fala assim, eu vou falar com todos vocês. E de novo, o povo não consegue ouvir a voz de Deus, e é por isso que são levantados os juízes. Então, eu vou pegar o gancho do Yuri. Quando o Senhor quiser falar com você, não diz assim, ele fala com o pastor. Amém? Porque você não vai querer ouvir o pastor. Várias vezes o Senhor mandou o pastor falar e você não ouviu. Então, quando o Senhor quiser falar com você, dá uma de Samuel. Estou aqui, Senhor. Pode falar que o teu servo ouve. Amém? Amém. O que mais? A pergunta. Alguém quer responder aí? Porque a gente não sabemos. Quem responde? Qual o papel de um juiz? Essa é a pergunta? Qual o papel do juiz na época? Acho que a gente falou já. Deus estabelecia juízes para conduzir o povo, para dar disciplina no povo. Né? Era como o profeta. Deus usava o profeta e o juiz para dizer, manda o meu povo fazer assim. É como o pastor. O Senhor fala, dá o recado e, obviamente, o povo não obedece. Mas, está respondido, amém? Ele obedece, amém, aleluia. Quem obedece, levanta a mão aí, pastor, ver que a gente obedece. Aí, tá vendo? Tem mais gente que obedece. A pastora Sandra brigou comigo, hein? Já quero denunciar que hoje à noite não vai ter janta em casa. Qual a segunda? Por que não um rei, mais um juiz? O meu entendimento, eu não sei se o meu entendimento é correto, né? Veja bem, se eu tiver errado, vocês vão me corrigir, por favor. Aquele povo estava saindo de um costume de 300 e poucos anos de escravidão. Eles levaram 40 anos no deserto. Em neurolinguística, para quem já estudou isso, para você se adaptar a um novo local, a uma nova visão, uma nova morada, uma nova cidade, você leva de 3 a 3 anos e meio. Então, você que entrou na Shalom, há menos de 3 anos, você ainda não está acostumado com a visão da Shalom. E você que tem mais de 3 anos e meio e não se acostumou, vai se converter. Mas, perdão. Aí os caras andam 40 anos no deserto e o Senhor vai
descontaminando aquela visão de escravidão, né? Por que eles andaram 40? Eles iam andar 3 meses para chegar na Palestina. Do Egito até a Palestina eram 3, 4 meses andando a pé. E só que eles começaram a murmurar, reclamar, amaldiçoar, murmurar, reclamar, amaldiçoar. O Senhor se indignou porque eles não acreditaram no milagre que Deus tinha feito. E qual o milagre? Um calor de 50 graus e Deus manda a nuvem. Um frio à noite de 10 graus abaixo de zero, o Senhor manda fogo, aquece o povo. Não tinha água, o Senhor tira a água da pedra no deserto. Não tinha comida, Deus manda o maná do céu, comida dos anjos, que não tinha mão do homem. Eles não acreditaram. Aí o Senhor pune aquela geração e eles andam em círculos. Não pensa que a jornada eram milhares de quilômetros, não era. Eles andam em círculos e vão aprendendo no deserto. Aí eles chegam num determinado lugar. Eles tinham um estadista que era Moisés. E Moisés não queria ser estadista, ele conduz aquele povo, né? Quase no 40º ano, Moisés pisa na bola e Deus fala: você não vai entrar na terra. Mas logo Moisés, o cara que foi o responsável pela salvação de 2,5 milhões de pessoas. Não, eu mandei você falar com a rocha, você bateu na rocha. Quer dizer, a rocha é o Senhor e a gente não bate no Senhor. Nós não somos nada para bater no Senhor. E ele falou: você olha a terra, sobe no Monte Nebo, olha lá Jericó, você vai descer e vai morrer, com 120 anos e sem óculos, né? Ele morre, Josué assume, eles entram na terra, passa o outro estadista. Eles não estavam preparados, é a minha visão, eles não estavam preparados para receber rei. Eles eram um povo escravo no Egito, eles estavam em descontaminação, eles precisavam aprender primeiro qual era a característica do seu povo, e não era um rei que ia determinar, um rei ia usar eles, o rei ia exigir. Vocês querem um pastor ou querem um rei? Nós queremos um rei, então tudo bem, o imposto na tua casa agora, o teu melhor pão, o teu melhor carro é meu, sou eu o rei, né? Vocês vão juntar todo o ouro que vocês têm na sua aliança aí, eu estou dando uma de rei, ó, dá licença, já estou no trono, hein? Tá? O rei gordinho, vocês vão juntar eu quero todas as alianças dos casais aí, nós vamos derreter e vamos fazer um anel real para o rei Almir I. Aleluia, glória a mim, entendeu? E eu quero as joias de toda mulher. Eu sei que vocês estão cheios de joia aí, tá? Não adianta esconder não, que eu estou sabendo. Vão juntar tudo, porque nós vamos fazer uma estola sacerdotal, né? Nós vamos chamar a nossa querida irmã Maria de Lourdes e o seu esposo ali, que tem uma indústria mega master, sociedade anônima de costura. Eles vão fazer uma estola sacerdotal e vão costurar com fio de ouro. Eu sou o rei. Não, eles não tinham preparo, eles precisavam aprender o que era ser nação de Israel. Eles só sabiam ser escravos. Então precisava de alguém que determinasse disciplina e leis. Então o Senhor ordena juízes. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. É uma coisa até legal que a gente pode trazer para os nossos dias, dessa comparação de juízes para rei. A gente tem advogados aqui, né? Se você pegar o significado da palavra juiz, eu não vou saber dizer exatamente como diz a Constituição, mas o papel dele é colocar em prática as leis estabelecidas sobre um país ou sobre um governo, sem que ele coloque nisso emoções ou decisões pessoais. Um juiz ele tem que ser imparcial, independente da situação. E o que o Senhor queria sobre o povo de Israel eu sou o rei de vocês, e eu coloco juízes que serão imparciais, porque quem determina as coisas aqui sou eu. E aí, como o pastor disse, quando o povo diz assim, nós agora queremos um rei, Deus diz assim, mas vocês não precisam de um rei, eu já sou o rei de vocês, vocês só precisam de juízes. Mas ainda assim o povo, né? E aí a gente, ao decorrer da história, a gente tem todos aqueles problemas. Muito bom. Bom, todo mundo está entendendo aí? Beleza? Pode levantar a mão, não tem problema não. Tem uma pergunta aqui, está dizendo assim: o livro de Juízes começa falando sobre a morte de Josué. E no capítulo 2, versículo 6, cita Josué se despedindo do povo. Há uma diferença cronológica aí? Você quer que eu leia? Aqui, ó. Capítulo 1, está escrito assim: depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor. E lá no 2,
6, se você tiver com a Bíblia aí, pode. Está escrito assim, o título da minha Bíblia está escrito assim: Israel ocupa a terra e Josué morre. Então Josué se despede do povo e os filhos de Israel partiram cada qual para a sua herança a fim de ocupar a terra. Se você, eu tenho em casa uma Bíblia que é aquela Bíblia, esqueci o nome, aquela Bíblia hebraica. Você vai ver que ele chama o capítulo 1 como o capítulo de introdução. Então, na verdade, o que Deus está fazendo, o que a Bíblia está fazendo no capítulo 1 é basicamente explicando o que todo aquele livro vai falar. E no capítulo 2 a gente tem o start de todas as coisas. É verdade. O capítulo 1 é bem colocado mesmo. É uma introdução. Deixa eu só fazer uma colocação. Alguém sabe o significado do nome Josué? Primeiro levanta a mão, depois você responde. Alguém sabe? Tem um pastel de grátis ali, quem souber. Não? Ganhei o pastel. Deixa eu falar uma coisa. Todo nome hebraico tem significado. Não é como o nome nosso nome latino, que não tem significado nenhum. Flor. Chama Jebuzel das Ancas, não sei o quê. Tropecei na esquina da Silva Ferreira. Não. O nome, todo nome do Oriente, dessa parte do povo, todos têm significado. Josué significa Deus é salvação. E quando Josué morre, o povo rejeita Deus. Por isso que eu disse, uma geração saiu, né? E eu não sei em que circunstância espiritual Josué, eu acredito que um ciclo talvez tenha se encerrado para nós aqui. Josué fisicamente morreu, mas o Senhor continua no nosso meio, então nós temos que continuar buscando o Senhor. Eles não, quando Josué morreu a salvação para eles, e aí eles caíram em desgraça. E passaram quase 300 anos subindo, descendo, subindo e descendo. Pergunta. Queria só colocar isso daí. Vamos lá. Tá chique aqui. Comparação com os outros livros da Bíblia. Então, em Josué, a liderança forte e duradoura, além de união entre a ciência e desobediência, derrota e escravidão. A prova do que eu acabei de falar. Se você ler o livro anterior, que é Josué, ele unificava o povo. O Josué era um líder, ele era um cara disciplinador, ele era um homem de Deus, e o povo temia e obedecia. Quando ele morre, aí o Senhor começa a estabelecer líderes. O primeiro juiz, ele não reinou, né? Ele administrou por pouco tempo. Nós vamos ver juízes aqui, por exemplo, talvez quando você ler o livro você vai entender. Um cara chamado Jefté, que ele tinha que brigar com uma nação, e ele oferece a Deus dizendo assim: Senhor, se eu ganhar essa luta, o primeiro que me sair, quando eu voltar vitorioso, o primeiro que sair de casa, eu te entrego ele em sacrifício. Foi a filha dele, pô. E aí tem gente que diz: nossa, o cara matou a filha dele. Eu não acredito que ele matou. A Bíblia não diz que ele... Não, mas ele prometeu. Deus não ia aceitar sacrifício humano. Entendeu? Mesmo ele, se ele fez uma promessa para Deus, no meu entendimento, essa moça nunca casou, nunca conheceu ninguém. E ela passou, né, disse que ela teve 2 meses para chorar a sua virgindade. A Bíblia não diz que ela chorou a sua vida. Né? Esse cara foi juiz. Um outro juiz que todo mundo conhece, não conhece tanto quanto Superman, Homem-Aranha, essas coisas todas aí, e o teu filho está cansado de ver na televisão, precisava entender um pouco de Bíblia, é Sansão. Sansão é um dos últimos juízes que fez um monte de besteira. Nasceu consagrado, era um homem que antes de nascer já estava separado para ser um grande guerreiro, um grande servo de Deus. E qual é o barato dele? Caía de boca em tudo quanto é mulher dos filisteus. Gostava de saia, se houvesse padre, ia ser um terror ali naquele lugar. Então os caras, no tempo de Josué não acontecia, no tempo do juiz acontecia coisa ruim. Então nós vamos ficar firmes no Senhor. Josué está aqui. Uma coisa legal também, Rafa, que se você voltar no outro slide que você estava, igreja, eu não sei se era nesse,
daqui que você falou, agora o último que você falou. Se a gente pegar o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 4 e 5 do livro de Juízes, o Senhor ele faz uma observação muito legal, que ele diz o seguinte para o povo: eu vou fazer com que alguns adversários de vocês permaneçam vivos, para que a sua geração saiba do erro que vocês cometeram. Então, o que Deus faz é permanecer com que tribos adversárias a Israel Capítulo 2. permaneçam vivas. Se você for lá para o capítulo, se eu não me engano, 6, a palavra diz, igreja, que olha o que acontecia: Israel ia lá, semeava, e na hora de colher, essas tribos desciam e pegavam tudo que Israel tinha plantado, né? Enfim, que aquilo era o sustento deles. Exatamente. E aí você vai observar o seguinte, aí você vai falar: mas por que Deus fez isso, cara? Porque Deus queria que o povo parasse de confiar nas coisas que eles faziam para confiar em Deus. E trazendo para os nossos dias, às vezes você tem um problema, você tem uma dificuldade. Eu ouvi um testemunho hoje sobre uma moça que com 3 anos de idade, a casa dela foi assaltada e ela tomou 7 tiros na barriga e sobreviveu, com 3 anos de idade. Aos 14 anos de idade, os seus pais foram visitar os seus parentes na Bahia, deixaram ela e uma irmã e um irmão com um amigo. Ele abusou e espancou essas crianças durante a viagem de seus pais. E agora já uma moça adulta, ela foi diagnosticada com leucemia e ela perdeu o cabelo. E perante todas essas coisas, ela disse assim: eu sei que eu tenho todas essas coisas, porque Deus quer que todos os dias eu acorde e diga: eu preciso confiar nele. E era isso que Deus queria do seu povo. Foi por isso que ele deixou aquele povo. Às vezes eu e você temos uma dificuldade que a gente tem ali, batendo, e a única coisa que Deus quer é que você pare de olhar para isso e comece a confiar nele. Porque todas as vezes que o povo fazia isso, o Senhor destruiu os seus inimigos de novo. Amém. Tem mais aí? Mais perguntas? Vamos lá? Eu vou fazer só uma questão aí, que é o versículo que o Yuri falou. Está ali no capítulo 2, se você quiser abrir comigo, capítulo 2, versículo 30. Que ele diz assim: a ira do e não escutou a minha voz. Também eu não expulsarei mais diante dos israelitas, nenhum eram os seus antepassados. Em todo o tempo ele está falando da antiga aliança não, da aliança que Deus tinha feito com os antepassados. Mas eu queria perguntar agora para todos aí, uma analogia de Juízes com o Novo Testamento. Agora eu peguei um pouquinho pesado, né? Algo que Deus está dizendo: olha que é fácil, vamos lá que é fácil daí. Eu sou apaixonado por isso. Eu acho que a primeira igreja e a mais clara é que nós sabemos que a palavra do Senhor se renova, a aliança do Senhor se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. Os que participaram dos nossos encontros com Deus, isso é um momento marcante. Eu não sei quantos se lembram aí de ter acordado no meio da madrugada, mas enfim. E o que a gente vê aqui é um povo pecando e Deus renovando a aliança. Um povo pecando e Deus renovando a aliança. E trazendo a analogia, como o pastor Rafael pediu, através de Jesus Cristo, eu e você temos uma coisa chamada graça, embora ela não seja de graça. Mas é por causa desta graça que hoje, cometendo um erro, amanhã eu e você temos a liberdade de sentarmos, colocarmos os nossos joelhos no chão e dizer: Pai, nos perdoa. E se isso foi feito de coração, isso será perdoado. Então, acho que, para mim, a primeira analogia é essa da renovação da aliança. E segundo, como eu disse no começo, pegando Gideão, que a gente tem como uma tipologia de Jesus Cristo, e Sansão como uma tipologia da igreja, né? Gideão porque vem para salvar um povo, e a palavra e ele diz: cara, entre todos eu sou os menores. E ele é um cara completamente maluco. Gideão dá para a gente ficar uns meses falando. E Sansão por quê? Porque o Senhor confia na mão dele poder. Sansão tinha poder, e esse poder era voltado para a sua força. Nós, como igreja, recebemos esse poder. E a pergunta é: o que eu e você estamos fazendo com este poder? Sansão usava da forma errada, nós estamos usando da forma certa? Hoje nós recebemos uma unção aqui durante o louvor e durante essa palavra. A pergunta é: como a gente confia? Né? Aquela palavra de Josué: uns confiam em carros, outros em cavalo, eu, porém, confiarei no Senhor. Isso não é diário para nós, né? E eu vejo que teria que ser, porque o Senhor tem falado disso durante o livro de Juízes. Ele fala, mas ele fala até agora: confia.
eu fiz isso, eu fiz aquilo, nós sabemos de tudo que o Senhor fez, mas a gente confia pouco ainda. E o Senhor quer que a gente, na verdade, olhando para o livro de Juízes e entendendo que ele não queria um rei, ele não queria que nós fôssemos governados por alguém que pudesse arrancar de nós alguma coisa, mas ele queria que nós simplesmente nos orientássemos através da palavra dele, né? Jesus é aquele que nos orienta. A gente não precisa viver nenhum tipo de prisão. Nenhum tipo de prisão. O Senhor nos quer livres, né? É aquilo que o Yuri falou. Como é que a gente está agindo? A gente ainda age como escravo, né? Infelizmente. Bem, que a gente pode ver também, eu estava falando aqui, uma que dá para a gente tirar várias lições, é que, como ele falou, o pessoal peca, nós pecamos, e aí nós somos oprimidos, até mesmo por nós mesmos, falando, puxa vida, Senhor. No dia seguinte a gente vai lá diante do Senhor e fala, olha, Senhor, nós erramos, e o Senhor tem misericórdia. Uma coisa que eu vejo que se renova a nossa aliança com o Senhor é quando a gente faz a ceia. Lá não tinha ceia no Velho Testamento, mas quando o povo pecava, graças a Deus o Senhor veio e renovou uma aliança comigo e com você. É isso que eu entendo. Glória a Deus, amém? Aí, eu tenho mais duas coisinhas, eu queria só incluir. Juízes, para mim, é o livro que mais fala do amor de Jesus, ou amor de Deus. Porque é exatamente como o amor de um pai. Você pode errar com ele e ele te perdoa. E ainda, queria contar só duas coisinhas. A primeira, o que é um pecado? O pecado é um rapaz que era muito narcisista. Ele tem um pôster no quarto dele, enorme, com a foto dele como um modelo. E aí a mãe dele chega para ele e fala assim, olha, vamos fazer um trato? A partir de hoje, cada vez que eu chegar no seu quarto e ver roupa jogada, ver toalha em cima da cama, ver coisa jogada, eu vou colocar uma taxinha nesse quadro que você tanto gosta. E assim, durante a semana, ela ia lá e colocava uma taxinha porque a toalha estava jogada. Ela colocava uma taxinha por causa que o tênis estava jogado e colocava uma taxinha por causa que ele estava fazendo coisa errada. E um dia, metade do quadro já está lotado de taxinha. E aí ele chega e fala assim, poxa mãe, você não tem como tirar essas taxinhas? Olha, eu vou me comportar, eu faço uma coisa boa, eu vou me comportar. Ela fala assim, tá bom. E ela vai arrancando taxinha por taxinha. O que acontece? Já não existe mais pecado, mas o que acontece na foto? Está cheio de marca. O pecado é isso. O pai nos perdoou, mas está lá, um quadro cheio de marca. E a segunda é que ontem a gente ouviu uma pessoa e ele dizia assim, que há 10 anos atrás, quando ele tinha se convertido, ele era um cara que tinha prostituição, era viciado em drogas, era viciado em um monte de coisa. E agora, 10 anos depois, ele prega o evangelho. E qual a diferença entre ele há 10 anos e ele agora? Ele falou, nenhuma. Ele é a mesma pessoa. O que diferenciou foi o nível de Jesus dentro dele. E é exatamente quando a gente vê, por exemplo, o nível de Deus dentro do povo. O nível de Deus dentro do povo, o povo é vencedor. O nível de Deus fora do povo, o povo é totalmente cativo. Amém? Eu vou fazer a última pergunta para a gente poder... Tá? Oi? Essa daqui. Até uma última aqui, Rafa, se você também quiser trazer. Você tem Judá como a tribo que sempre começa e inicia tudo no livro de Juízes. É a primeira a conquistar e a primeira a levantar um juiz. Estava escravizado, o povo estava debaixo de um rei muito gordo, chamado Eglon. Está no capítulo 3, versículo 12. Depois da morte de Otoniel, que foi o primeiro juiz de Israel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, quando a morte da unção, quando há o desvio do pecado, morte de alguém quer dizer cessou a obediência. E nós tivemos aqui, durante um tempo, esse ano, uma cessação de obediência, e sem acusar ninguém.
uma confusão, uma contestação. Eu não estou dando indireta para ninguém, eu estou dizendo que é real. Sabe, do final do ano para cá, nós tivemos guerras homéricas aqui de opiniões, guerra de personalidades, de pessoas que defendiam pontos de vista em detrimento a Deus, não a mim, não aos líderes. Mas vamos ao texto. Depois da morte de Otoniel, depois da morte do juiz, o povo de Israel começou a praticar novamente o que era mal aos olhos de Deus. Por esse motivo, o Senhor permitiu com que Eglon, rei de Moabe, Moabe era um povo inimigo de Israel, se tornasse mais poderoso do que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os emonitas. Então veja bem, Moabe se estabelece com outra nação. O demônio, ele não é amiguinho do outro demônio, mas eles se juntam porque eles têm um inimigo comum que é o povo de Deus, para se fortalecer contra nós. Ele se junta contra os amonitas e os amalequitas, marcha contra Israel, derrota Israel e toma Jericó, a cidade que Israel tinha tomado como primícia. Né? O inimigo retoma, outro inimigo agora. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Você tem 18 anos para perder na vida? Ou talvez você tenha perdido qualidade de vida há 18 anos? Num vício, num casamento desfeito, em alguma circunstância qualquer. Então, outra vez os filhos de Israel, a igreja, né? Ela arrega, clama, chora, se arrepende e volta, até pecar de novo. E o Senhor levanta, era canhoto, assim como o Joe, o rei Almir, né? Porém humilde. Filho de um benjamita chamado Gera. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento dos tributos a Eglon, rei de Moabe. Quando você está no pecado, você tributa o pai da mentira. Como é que eu tributo? Você tributa passando vergonha, passando humilhação, perdendo dinheiro, com casamento infeliz, com murmuração, tristeza, com depressão, problema na família, etc, etc e tal. Aí, Israel estava escravo do Eglon, o gorducho, né? Eude foi levar o tributo, foi levar o pagamento para o rei gordão. Eude havia confeccionado uma espada, uma adaga de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento. Irmãos, 45 centímetros, o tamanho da espada era isso aqui, ó, do meu cotovelo até o meu punho, de 2 gumes, para pegar no meio. Imagina o tamanho da coisa, né? Ele confeccionou uma espada de 45 centímetros de comprimento e amarrado junto à coxa direita. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, um homem muito gordo. Uma vez que ele entrega o tributo, Eude dispensa os carregadores. Entretanto, ele volta do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei: Rei, traga uma mensagem secreta para lhe entregar, da parte de Deus. Aí, todos que estão aqui saiam daqui, né? Desculpa. O rei ficou só ele, assentado na sua cadeira gorducha real, na sala de verão, no terraço. Eude, o juiz de Israel, chegou bem perto dele e esclareceu no ouvido dele: Eu trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levanta do trono. Você pode imaginar aquela bolonha toda se levantando do trono. Rapidamente, Eude pega a mão esquerda, apanha a espada da sua coxa direita e... Eu estou fazendo um drama que é para você entender que o negócio foi feio, né? O Iá, não sei se ele falou Iá. Ele enterra na barriga do gordo do rei. Tão violento foi o golpe que toda a lâmina, eu imagino que entrou a mão do cara tudo ali, entra na barriga, na gordura e se fecha sobre a espada sem que o Eude conseguisse retirá-la. Então foi um golpe violento. Então Eude sai correndo, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado com um ferrolho. Assim que ele saiu, os servos encontraram as portas trancadas e imaginaram: o rei, está fazendo cocô. Ele fechou lá porque ele está no banheiro, então deixaram, né? Só que o cara estava morto. Aonde não tinha mentira. A mensagem é: eu trago uma mensagem de Deus para ti, rei. Qual é a mensagem? Hoje você morre. Não é mentira.
não era mentira. Deus tinha levantado um homem cheio da unção, cheio de poder, para libertar Israel da opressão daquele povo, daquele rei maligno. Depois ele foge, ele levanta, ele faz uma conclama em Israel. A Bíblia diz que eles se levantam, eles fazem guerra, eles vencem aquele povo do rei morto, e no final aqui diz assim: naquele dia Moabe foi vencido por Israel e a terra experimentou um tempo de paz por 82 gerações, 80 anos. Então, se alguém quiser contestar, fique à vontade. Não era mentira. Deus tinha dado um recado. Qual é o recado que Deus tem para mim? Chega mais perto aqui, rei. Qual é o recado? Esse aqui, ó. Tu vai ser estripado agora e vai cantar para descer para os quintos dos infernos. Na verdade foi mais ou menos assim, não sei como é que se fala isso em hebraico. Mas o recado era real, não era mentira. Alguém quer contestar, perguntar? Alguém quer... Tem dúvida, Tiago? Não, pode falar, gente, eu não sou o dono da verdade. Quer falar, né? Pode falar. Hoje tem pastel. Só para a gente finalizar, irmãos, a gente está vendo no livro de Juízes algumas coisas, algumas características para cada povo. E aí Deus ele está trazendo isso para os nossos dias e para nós. Quarta-feira eu havia pregado aqui falando sobre a fome desse povo. Esse povo ele tem uma fome, ele tem uma sede. E ele vai saciar exatamente naquilo que o corpo dele, que a mente dele procura. É assim a gente, irmãos. Nós vamos procurar sempre aquilo que é mais fácil para nós, ao invés de dobrarmos o nosso joelho e buscarmos a Deus.